Bom, vamos lá, pessoal. Essa basicamente aqui é a última aula nossa, tá? Os últimos conceitos. Eu coloquei alguns exercícios aqui resolvidos para vocês terem uma ideia de como lidar aqui com esses novos parâmetros termodinâmicos, né? A entropia e a energia livre. Então vamos lá, ó. Questões conceituais. Sob qual circunstância uma reação endotérmica será espontânea? Se a reação endotérmica, o ΔH é positivo, tá certo? E tem que lembrar que para ser espontânea, o ΔG tem que ser negativo. Então, resposta, se o ΔH é positivo, para que o ΔG seja negativo, o termo TΔS tem que ser maior que o ΔH, tá bem? E ela só vai acontecer isso mediante alguns valores de temperatura e de entropia sempre positiva, tá certo? Aumentando o número de microestados possíveis, né? Da amostra, né? Então, ó, resposta que eu coloquei aqui, ó. Endotérmica, ΔH maior que zero. Portanto, para ser espontâneo, o termo menos TΔS deve ser numericamente maior. Logo, ΔS deve ser positivo e a temperatura em Kelvin não deverá ser muito baixa, uma vez que ΔS não apresenta valores muito altos, tá bem? Exercício 2, vamos lá. Em soluções aquosas com reações químicas, o valor ΔH já fornece uma boa pista se o processo é ou não espontâneo, tá certo? Então, ó, aqui é Normalmente, em reações com reagentes e produtos em fase aquosa, o ΔS deve ser baixo ou pequeno, se não tiver gás, né, gente? Portanto, se ΔH for menor do que zero, ou seja, reação endotérmica, a reação deverá ser espontânea, porque o ΔG, sendo o ΔH o valor negativo, tá certo? Por ser exotérmica, e o termo TΔS, o ΔS é pequeno, ok? Então, de forma geral, essas expressões, né, que tem o ΔH já negativo, já é um forte indício de que elas são espontâneas, tá bem? Exercício 3. Estimar a temperatura em que se deve decompor o carbonato de cálcio em óxido de cálcio e gás carbônico. Utilizando-se tabelas de ΔH e ΔS, pode-se estimar este parâmetro e posteriormente calcular uma temperatura onde este processo tenha ΔG menor do que zero. Então, o ΔH de formação do carbonato, menos 1206,9, do óxido de cálcio, menos 635,6 e do gás carbônico, menos 393,5. Tudo em kJ por mol. Cuidado com a unidade aqui, tá? O ΔS do carbonato de formação do ΔS do carbonato 92,9, do óxido 39,8 e do gás carbônico 213,6, tá bem? Ó, em joule, Kelvin, mol, tá bem? Então, agora aqui a gente vai determinar o ΔH dessa reação, tá certo? ΔH vai ser H dos produtos menos o H dos reagentes. Então, tá aqui o H dos produtos menos o H dos reagentes, fazendo a conta. O ΔH dessa reação deu 177,8 kJ por mol. Perceba que é uma reação endotérmica, tá certo? Precisa de calor para que aconteça, né? Então, isso aqui já é um forte indício de que não é uma reação fácil de ser espontânea, né? Não é uma condição sine qua non, mas já é uma informação. Agora, calculando o ΔS. O ΔS ΔS dos produtos, né, do óxido de cálcio e do gás carbônico, menos o do reagente, o carbonato de cálcio. Resolvendo isso, vai dar 160,5 joule Kelvin mol. A gente deve passar para a mesma unidade, né, de kJ. Então, dá 0,1605 kJ por Kelvin por mol, tá bom? Então, aqui os valores de ΔS e aqui os valores de ΔH. Muito bem. Colocando isso na expressão de ΔG, como ΔG é igual a ΔH menos TΔS, no equilíbrio ΔG é igual a zero. Então, neste ponto, iremos calcular a temperatura em que o processo começará a ser espontâneo. Então, vamos imaginar que o ΔG seja zero, tá? Colocar o ΔH menos TΔS, tá certo? Então, eu vou achar a temperatura.
A temperatura aqui, ó, que nós vamos encontrar é de 1107,8 Kelvin, ou 834,8 graus Celsius. Observe que em temperaturas menores que 835 graus Celsius, o processo não é espontâneo. Em temperaturas maiores é. Então, ó, aqui mais ou menos de 835 graus Celsius é onde a gente fica, vamos dizer assim, em equilíbrio, né? O carbonato se transformando em óxido e gás carbônico. Temperaturas menores, esse processo não deve acontecer. E deve acontecer, ou seja, a decomposição do carbonato em temperaturas maiores que 835 graus Celsius, tá bem? Transição de fase. Na transição entre fases em equilíbrio, o ΔG é igual a zero. ΔG é igual a ΔH menos TΔS. Se ΔG é igual a zero, nós vamos ter que, isolando, né, o ΔS aqui, tá certo? Esse termo vem para cá, passa o T para cá, o ΔS vai ser ΔH sobre temperatura, né? Conhecendo-se a entalpia desta transição, determina-se o ΔS. O ΔH de fusão da água é de 6,01 kJ por mol. E a temperatura de fusão, é a temperatura de fusão. Assim, ΔS vai ser o ΔH, tá certo? Da fusão da água, 6,01 kJ por mol, dividido pela temperatura de fusão da água normal, né? Que é 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. Fazendo essa conta aqui, a gente acha o valor, tá, do ΔS de fusão da água aí. Exercícios para a prática. Então aqui de novo eu coloco uma lista de exercícios aqui, já resolvidos, tá? Só comentando para vocês aqui, ó. Exercícios para a prática. Aqui eu tenho benzeno sólido com 10,9 kJ por mol de energia. Eu faço a fusão dele, tenho benzeno líquido, e com 31 kJ por mol eu tenho benzeno na forma gasosa. Temperatura de fusão 5,5 graus Celsius, temperatura de ebulição 80,1 graus Celsius. Calcule os valores de ΔS e comente-os, tá bem? Então olha só, o ΔS de fusão vai ser o que? O ΔH, né? Dividido pela temperatura. Então, ΔH 10,9 kJ por mol, e a temperatura 273 mais 5,5, vai dar 0,0391 kJ mol por Kelvin. Esse é o ΔS de fusão. De ebulição, vou pegar o ΔH de fusão e dividir pela temperatura, que é 80,1. O ΔS de ebulição, tá bem? A variação da entropia da ebulição é de 0,0878. Perceba que a variação da entropia da ebulição aqui, no processo de ebulição, vai ser maior do que no de fusão, né? Por que isso? Como na vaporização, na ebulição, cria-se mais microestados, ou seja, o ΔS de vaporização é maior que o ΔS de fusão. Deu para entender? Então tem maior número de microestados, porque a molécula aqui absorveu bastante energias, né? Eu crio uma maior possibilidade de microestados, e assim eu tenho um ΔS maior. Aí aqui agora uns exercícios. Vamos lendo e comentando. A partir dos valores de ΔH e ΔS, preveja quais das seguintes reações a 25 graus Celsius seriam espontâneas. Reação A, ΔH 10,5 e ΔS 30 Joule. Cuidado com a unidade, tá? Reação B, ΔH 1,8 kJ por mol e ΔS 113 Joule por Kelvin mol, tá bom? Então tem que lembrar que eu tenho que passar para as mesmas unidades, tá? Deixar preferencialmente ou em kJ ou Joule, tanto faz. Se alguma das reações acima for não espontânea, 25 graus Celsius, a que temperatura ela poderia tornar-se espontânea? Então vamos lá. ΔG igual a ΔH menos TΔS, tá certo? Para a reação A. O ΔG 10,5, ΔH, perdão, 10,5, temperatura 25 graus Celsius a 298 Kelvin, vezes o ΔS em kJ, tá? 0,030. Eu vou achar que o ΔG dessa reação vale 1,56, positivo, é uma reação não espontânea, tá bem?
Muito bem, se é uma reação não espontânea, temperatura igual a ΔH dividido por ΔS, tá? O que nós estamos fazendo? A mesma forma que a gente calculou lá em cima, a gente está imaginando ΔG igual a zero, tá bom? Então nós vamos achar a partir de que temperatura essa reação começa a se tornar espontânea, tá bom? Então olha só, eu isolo esse termo para o outro lado, passo a temperatura. Então a temperatura que eu vou achar para que o processo comece a se tornar espontâneo vai ter que ser um pouco maior do que a da divisão do ΔH pelo ΔS. Tá? Então 10,5, que é o ΔH, 0,03, que é o ΔS, vai dar 350 Kelvin, ou 77 graus Celsius, tá certo? Então, ó, 25 graus Celsius, que é onde se conduz o experimento, é um processo não espontâneo, como mostrado aqui. Ele só vai começar a ser espontâneo em temperaturas superiores a 77 graus Celsius, ok? Para o processo B, fazendo o mesmo caminho, tá certo? ΔH menos TΔS, o ΔH vale 1,8, o ΔS vale 0,113, né, negativo, e a temperatura é 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Resolvendo essa álgebra aqui, eu vou ter um ΔG de mais 35,474, ou seja, um ΔG positivo, significa que a reação não é espontânea. Da mesma forma, né, imaginando que ΔG igual a zero, eu acho que a temperatura onde esse processo vai começar a se tornar espontâneo, né, vai ser dado por ΔH dividido por ΔS. 1,8 dividido por 0,116 dá uma temperatura de 16 Kelvin, certo? Então, só será espontâneo em temperaturas muito baixas, tá ok? É isso.